Sem sombra de dúvidas, uma das maiores oportunidades que irão passar na sua frente é essa que eu vou te falar durante este vídeo. Mas sem mais delongas, você precisa acompanhar até o final, porque no final eu vou te dar algo que pode mudar a sua vida, como mudou a minha. Por exemplo, quando eu fechei o meu primeiro negócio, que eu ganhei mais de R$1 milhão em comissão, eu confesso para vocês que eu estava quebrado, desempregado, meus 2 carros em busca e apreensão, a minha casa com ordem de despejo, e isso tudo em um momento de muita dor e sofrimento. Confesso para vocês que eu pensei em desistir, mas Deus foi me dando força para que eu pudesse passar por isso. E em um outro vídeo eu vou gravar só sobre esse período da minha vida, porque esse período foi muito rico, eu tive muitos aprendizados, principalmente o que não fazer e também como você sair de ciladas que as pessoas que ditas amigas e amigos acabam colocando na sua frente em um momento de desespero. Mas isso para um outro vídeo. Nesse momento eu vou falar o seguinte, olha, a melhor oportunidade que você pode olhar, principalmente quem está em cargos estratégicos, quer seja empresários, quer seja executivos, advogados, contadores, conselheiros ou corretores de imóvel de alto padrão, ou seja, que tem networking, que tem capacidade, tem envergadura para poder conectar pessoas, você precisa aprender essa nova profissão de originação de negócio. Você ser um originador ou uma originadora de negócio. Isso mesmo, um advisor. Pablo, mas isso não é tão novo. É verdade, de fato não é tão novo. Mas é tão restrito aos fundos de investimentos, às gestoras, que isso acaba passando desapercebido, para a maioria das pessoas. As pessoas não sabem nem como originar. Elas estão presas ao velho paradigma, ao paradigma da venda, ao paradigma da indicação. Quando você passa a ser um originador de negócio, a gente está falando de um outro nível que também envolve venda, mas uma coisa mais sofisticada. É como um terno, por exemplo, é como uma pizzaria. Você pode desde pegar uma Domino's, aonde que faz produção em série, nada contra a Domino's, inclusive é gostosa a pizza, mas às vezes você quer uma pizza mais sofisticada, com pizzaiolo profissional, com um chefe voltado da área, enfim. São segmentos e mundos diferentes. Porém, aonde agrega mais valor? Naquele terno, por exemplo, não sei se aí na sua cidade você conhece as lojas Colombo, né? Eu, no início da minha carreira, comprei lá. Hoje, graças a Deus, eu tenho os meus ternos feitos por alfaiate. Inclusive, se você vier no meu escritório, você vai me ver mais de terno e gravata, botoadura. Gravata não, gente. Inclusive, eu estou criando uma lei que deve ser sancionada o quanto antes. Se você conhece um vereador, um deputado estadual ou federal, até mesmo senador, nós precisamos criar um projeto de lei voltado para proibido gravata para sem pescoço, gente. Aí é difícil, gente. Gente, botar gravata aqui é terrível, né? Mas voltando ao foco do nosso assunto, é importante você entender que quando você entende o mundo da originação de negócio e o quanto de milhões e milhões e milhões de reais giram aqui em resultados, em comissionamento, em remuneração, em honorários que você pode ganhar, você irá cair da cadeira. Eu confesso que eu descobri esse segmento e dele nunca mais eu saí, foi quando eu estava justamente atendendo um cliente, na época inclusive eu era diretor do SBT na ocasião, e esse meu cliente tinha um terreno, ele queria vender para um outro cliente. No meio do caminho tinha um corretor que estava inflacionando o preço. E esse meu cliente precisava fazer
esse evento de liquidez, ou seja, essa venda desse ativo, porque ele precisava se capitalizar para poder investir em outros negócios. E ele falou comigo. E na ocasião, eu falei, olha, por que você não fala diretamente para esse dono do supermercado, né? Essa pessoa que você quer vender? Ele falou, mas eu não tenho contato. Você tem um contato? Eu falei, tenho, claro. Liguei. Ô fulano, tudo bem? Como é que você está? Ô Pablo, tudo bem e tal. E nisso esse meu cliente, dono do terreno, vira para mim e falou assim, mas você tem um contato dele? Eu falei, tenho. Mas você está falando com ele agora? Eu falei, tô falando com ele agora. Aí ele falou, é mesmo? Eu falei, é. Inclusive vou botar, ó, posso colocar aqui no Viva Voz e tal, fulano quer falar contigo. Aí eu fui, apresentei os dois ali, já tinham se esbarrado no mercado, um ouviu falar sobre o outro, mas nunca tinham sentado para poder trocar cartão, contato, para poder se falar na ocasião. E foi o que eu fiz, eu conectei os dois ali, falei, ó, ô fulano, você não quer botar um supermercado teu ali e tal? Falei, pá, eu quero, mas pô, tá muito caro. Quanto é que você está disposto a pagar lá? Algo em torno de 15 a 18 milhões de reais. Aí nisso o proprietário, não, mas eu estou vendendo por esse valor mesmo. Falei, se ele fechar, se ele aceitar a tua proposta, você fecha? Fecho. Quanto é que estão te oferecendo? Desculpa, não, o corretor está me passando aqui 25. Por 20 no mar. É o mínimo que ele fecha. Puta, cara. Conclusão, o corretor querendo ganhar a comissão em cima e eu, inocente, sem querer, eu melei o negócio do corretor ali, na intenção de ajudar dois clientes meus, que eram inclusive dois anunciantes, entendeu? E eu acabei melando o negócio. E esse cara que estava assessorando o meu cliente, esse que estava vendendo o terreno, ele era da Araújo Fontes. Ele estava em parceria com esse corretor que estava vendendo esse terreno, estava intermediando essa operação. E esse cara virou para mim e pegou no meu braço e falou o seguinte, depois que nós saímos da reunião, nossa, tu é um burro. Cara, tu sabe o que você me fez eu acabar de perder milhões. Eu falei, como assim? E pior, você não ganhou. Eu falei, como assim? O que aconteceu aqui que eu não estou entendendo, cara? E eu senti que ele estava falando comigo sério. Gente, isso tem mais de 10 anos. E o que aconteceu? Eu melei o negócio dos caras sem querer. Eu melei, porque na minha cabeça eu estava conectando dois clientes. Dois amigos em comum que se tornaram depois. E eu não estava fazendo nada demais, nada de errado. Mas, conclusão, a minha ingenuidade, que de fato foi isso, esse cara despertou ali e falou o seguinte, pior que tu é ingênuo, velho. Pior que tu realmente não sabe que você está fazendo o negócio errado. E pior, tu tem uma agenda telefônica invejável que as pessoas te atendem, gostam de você, tu tem acesso. Cara, tu podia atuar como originador de negócio. Eu falei, eu como originador? Mas o que é isso? Como advisor? Eu falei, quê? Advisor? Não sabia nem falar, gente, o nome. Nem sabia falar o nome. E o cara falou, porra, velho, pior que tu é inocente mesmo, cara. Pô, ao mesmo tempo que eu tô com raiva, vontade de bater, ao mesmo tempo eu tô aqui rindo. Porque, cara, realmente tu é ingênuo, cara. Tu não sabe que existe esse mundo. Ele explicou o que era Araújo Fontes, uma boutique de M&A que, por sinal, cara, muito conceituada. Até convido vocês a acessarem. Muito respeitada no mercado, sabe? Quem tiver assessorado pela Araújo Fontes está muito bem assessorado mesmo. Os caras são de elite, são de ponta mesmo, entendeu? Não os conheço, só conheci esse amigo, Arthur Vilas Boas, né, lá de Ribeirão Preto, na ocasião. E isso aconteceu em 2014, gente. 2014. E de lá para cá, eu fechei esse negócio, né? Logo depois, em seguida, um outro negócio que me deu mais de 1 milhão de comissão. E eu falei, bom, eu vou aprender sobre isso, gente. E foi quando eu fiz uma imersão e eu descobri que nos fundos de investimento existe um departamento de originação de negócio. Às vezes nem chama, porque eles gostam de falar nome inglês, etc e tal, gostam de gourmetizar. Mas na maioria deles tem lá o diretor de originação, tem a área de originação de negócio. E uma coisa interessante que me chamou a atenção, eu estava fechando um negócio para HSI, uma área de galpões logísticos.
E uma das coisas que um sócio me falou, que me chamou muita atenção, é o seguinte: falou, pô, Pablo, eu tô com quase 1 bilhão em caixa e eu não consigo alocar em um projeto. Poxa, e eu falei, mas por quê? Porque eu não recebo o projeto. As pessoas não sabem como apresentar, como vender, como fazer um pitch, como fazer um byte business, um resumo da apresentação, não sabe o originador, não sabe o quanto ele tem que ganhar, qual tipo de contrato ele tem que fazer, ele quer ganhar um fee de indicação que não existe, um success fee absurdo, maior do que a gente que está estruturando o negócio. Então viabiliza. Pensando nisso, gente, agora chegando no final e sinceramente, o tempo não pode passar para você, você precisa aprender isso, porque foi isso que eu fiz, por isso que eu saí de empresas como diretor, vice-presidente, presidente de empresas nacionais, multinacionais, grandes escritórios de advocacia, o maior do Brasil e da América Latina. Fiquei até 31 de dezembro de 2020, Nelson Nunes Advogado, depois fui para Ferraz e Freitas Advogados, Grupo Arnone, depois presidente do Instituto Global. Mas antes eu fui diretor, chefe de fila nacional da Leroy Merlin, Brasil, fui da Casa e Vídeo, enfim, gente. Toda essa transição de carreira, se você for olhar, não são do mesmo segmento, são segmentos totalmente diferentes. Mas quando eu quebrei ali, que eu saí do SBT em 2014, eu aprendi a arte de originar negócio nos mais variados segmentos. Tanto que hoje eu tenho uma empresa, uma assessoria de tributária voltada para a parte tributária. Eu não sou tributarista, não sou advogado, não sou contador e não serei. A minha especialidade não é a parte técnica, é a parte do quê? A parte da conexão, mas não é de qualquer jeito, entende? É a parte da originação, da validação. Quando você origina, você não indica, você valida uma pessoa. E isso, por óbvio, vem com outras estratégias que você precisa aprender. Pensando nisso, eu desenvolvi a Carbon Group, onde que eu sou o CEO. Junto com o meu time, nós criamos 3 verticais muito claras. A Carbon Business School, que é uma escola de negócio onde você já aprende de imediato originar negócio no tributário, no comércio exterior, no M&A, sabe? Tanto também na parte de crédito de carbono, na parte, por exemplo, que você vai desenvolver muito aqui. A gente vai ter um braço nosso de varejo, onde que os empresários que têm oportunidade voltada para essa área, a gente vai ter área de saúde. Por óbvio, nós não vamos soltar tudo de uma única vez, porque as pessoas não vão entender, é muita informação, entende? Então a pessoa se perde nas oportunidades e hoje o principal problema, gente, não é conteúdo. Conteúdo a gente tem a dar com pau na internet. O problema é o quê? É o excesso de conteúdo e o excesso de oportunidade. As pessoas acabam não sabendo focar e se perdem no meio do caminho, e muitas delas estão quebrando. Então você que é diretor hoje, executivo, como eu fui, hoje eu tenho meu próprio negócio, ou você quer fazer uma transição de carreira para uma outra empresa, ou para o teu próprio negócio, ou para uma outra área, cara, você não precisa mudar o foco, é ampliar o foco. É isso que eu vou te ensinar na nossa escola, não só eu, porque não é um exército de uma pessoa só, de um homem ou de uma mulher só. É um exército de várias pessoas. Você vai aprender com profissionais sobre inovação, sobre tecnologia, sobre IA. E a gente vai aprender o quê? A originar negócio. E para isso você precisa fazer parte da nossa comunidade. Você viu? Se não viu, vá lá no meu Instagram. No último evento que eu fiz para 50 pessoas, entre investidores, empresários e parceiros de negócios, estavam presentes ali 50, apenas 50 pessoas do nosso relacionamento, do nosso network, do meu network. Tinham pessoas ali que juntas representavam em volume de negócio, ou seja, em faturamento, mais de 130 bilhões de reais, gente. Se vocês olharem no meu Instagram, perceberão o seguinte: não é um empreendedor de palco aqui falando mais do mesmo, não. Poxa, mas o Pablo já nasceu rico, já nasceu diretor, muito antes pelo contrário. Conforme eu falei para vocês, eu comecei a originar quando eu quebrei. E o início da minha carreira foi lá atrás. Eu nasci no morro, fui criado dentro de uma favela. Meu pai pedreiro, minha mãe faxineira, eu filho único. Na história, quando eu comecei na Casa e Vídeo, fui como estoquista, no menor cargo. E depois eu fui crescendo.
e evoluindo. Então você que está chegando no mercado agora, você que já está estabelecido, pode sim criar uma receita adicional para o teu negócio. Tem pessoas que originam um negócio aqui para gente que ganha 10, 20, 30 mil por mês e até mais. Não vou falar maiores valores, porque senão você que não está acostumado vai achar até que é mentira. Vai achar que são pessoas aqui que nós somos mais um papeleiro, vendedor de curso aí no mercado. Beleza? E esses eventos que eu faço são eventos fechados. São eventos que você tem que ser convidado. Não é pago, não. Ah, quanto é que é? 10 mil, 5 mil, 20 mil, 2 mil, 3 mil? Não. Aqui é convidado, ok? Então, assim, por certo a gente vai começar a fazer eventos abertos. Mas esses eventos, agora, inclusive, nós temos um evento para os nossos embaixadores, já em volume de negócio já vamos bater outro recorde, ok? E, Pablo, para eu saber mais sobre isso, só você seguir, comentar e abençoar outras pessoas. Compartilha aqui, manda lá para o seu amigo, para sua amiga, para o seu parente, para o seu vizinho e não esqueça de abençoar para que você seja abençoado. É plantando que se colhe. Vamos para o caminho da gratidão que dá certo. Um grande abraço a todos. Tamo junto, diretoria. O topo é nosso.